Olá pessoal, tudo bem? É de se pensar, qual seria a agenda do presidente da nação mais potente e mais relevante do planeta? Eu quero fazer aqui alguns comentários, tecer aqui alguns comentários na área política e também teológica sobre essa questão, envolvendo algumas decisões do atual presidente dos Estados Unidos, o senhor John Biden. Eu geralmente não comento sobre política aqui no canal. Nós temos o professor Paulo Cristiano, que é pós-graduado em ciência política, ele gosta muito de tratar desses assuntos. Eu, pessoalmente, não gosto. Mas, tratando-se de John Biden, eu vou abrir uma exceção. Então, depois da vinheta, eu volto para mostrar as decisões mais relevantes que ele tomou, ou pelo menos ele acha que é, né, nos seus primeiros dias de governo. Depois da vinheta, eu vou mostrar isso para você. Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos aí com um novo presidente dos Estados Unidos, uma esquerda que a mídia de direita chama de esquerda caviar, dos democratas. O republicano Donald Trump foi destituído através do voto, né? Já que eu não quero aqui me envolver no que uma outra nação está fazendo, no seu sistema eleitoral, mas uma nação onde um único morto vota, um único. Alguém pegou o documento de um morto e votou por ele. Para mim tinha que cancelar tudo e fazer de novo, minha opinião. Agora, parece que 10 mil pessoas mortas votaram em John Biden. E ainda, apesar de toda a pesquisa que fizeram, de tudo que a sondagem que foram feitas, não acharam indício suficiente para cancelar as eleições, aí é problema dos Estados Unidos e do seu povo. Eu tenho irmãos, amigos que estão nos Estados Unidos, brasileiros que se tornaram americanos porque se casaram com norte-americanos, irmãos, e o que eles me dizem é o seguinte: aqui onde nós moramos, quem ganhou a eleição foi Donald Trump. O Donald Trump, todo mundo que a gente conhece votou nele. É surpresa. E aí quando você analisa as campanhas do Trump e do John Biden, você vê os comícios, o do Biden está vazio, o do Trump está lotado. Então, assim, aí o homem ganha as eleições. Né? Tudo bem, isso é problema dos norte-americanos, lá eles têm uma Suprema Corte muito boa, tem um sistema de justiça, de promotoria, isso aí eles têm que resolver. Então, se eles entenderam que tudo bem, o Biden ganhou mesmo e o Trump perdeu, vamos lá. Eu quero que você que está me assistindo entenda o seguinte: eu, pessoalmente, não sou meio apolítico. Apesar de quem acessa meu canal no Facebook, Instagram, perceba que eu emito muitas opiniões de cunho político. Porque eu entendo que algumas dessas coisas estão invadindo o meu campo teológico ou apologético. Quando isso acontece, eu entendo que eu tenho que agir, eu tenho que dar a minha opinião. E algumas pessoas às vezes me criticam por eu ser bolsonarista. Eu não sou mais bolsonarista ou menos bolsonarista do que de direita, porque o viés da direita bate mais com a minha ideologia cristã, tanto na economia quanto nos costumes. Então, por exemplo, um candidato de direita, ele é contra o aborto, ele é contra a liberação das drogas, ele é contra o casamento homossexual. Então, essas pautas, para mim, como homem de Deus, é importante. Por quê? Na minha visão, o que vai acontecer na esfera econômica e social depende dos costumes dessa nação, desse país. Eu tenho aqui um comentário bem grosso de um economista conservador, depois se eu achar eu coloco aqui no vídeo. E ele diz o seguinte, no seu livro, que se a nação que está ali sendo governada não for governada no temor de Deus e ela não for conservadora nos seus costumes, ou seja, temor de Deus e conservadorismo em seus costumes, não há o que fazer para que haja prosperidade. Então a prosperidade só acontece, segundo esse economista, se houver temor de Deus e costumes conservadores para que a sociedade não se torne libertina. Isso, historicamente falando, faz sentido. Mas eu não sou analista político, não sou bom para falar de política. Eu quero só mostrar aqui um videozinho
de uma das primeiras iniciativas do John Biden, depois a gente volta para comentar. Vou soltar aqui. Mas um decreto em específico de Biden gerou uma grande repercussão. Assinada na posse, a ordem executiva exige a chamada agenda transgênero. Em um trecho do documento, diz que as crianças devem ser capazes de aprender sem se preocupar com qual banheiro deverão usar e que os adultos têm direito a participar de lugares e atividades do gênero com o qual se identificam. Por exemplo, pessoas do sexo masculino que se identificam como feminino e vice-versa terão permissão para usar banheiros ou participar de competições esportivas que escolherem. Diversas entidades criticam as medidas e dizem que elas podem ameaçar a privacidade e também representam um risco para a segurança, Janine. Olha, tá aí a matéria do jornal, eu estou pondo, litrei a matéria para você ouvir. O cara assume a presidência, tendo quase 500 mil mortos pela pandemia do vírus aí chinês, acusando o seu antecessor de genocida. E aí a primeira medida, uma das primeiras, não é? Nós estamos no primeiro mês de governo, estamos no final de janeiro, hoje é dia 30 de janeiro. Não foi agora que foi feito isso, no primeiro dia ele vai assinar o quê? A agenda envolvendo os transgêneros no banheiro, nos esportes, nas forças armadas. Então para ele é importante que todos possam usar o mesmo banheiro. O homem que se sente mulher vai usar o banheiro das mulheres. A mulher que se sente homem vai usar o banheiro dos homens. Porque isso é uma coisa importante. 500 mil pessoas mortas com Covid, o país economicamente bem abalado, como todos os países do planeta, com exceção da China, né, que está indo muito bem. E aí ele vai cuidar do quê? Dos banheiros. A esquerda, gente, é um negócio fora do parâmetro. Você que está aí, você que é cristão, agora tem esses comunistas, pastores, mau caráteres, que votaram aí o impeachment do presidente. Nada contra um cidadão cristão ou não querer o impeachment de um determinado candidato. Por exemplo, eu sou a favor do impeachment dos 11 ministros do STF. Sou a favor do impeachment do governador João Dória, do governador Witzel, sou a favor do impeachment. Isso não é pecado ser a favor ou contra o impeachment. Mas esses mesmos pastores que mamavam na teta do PT, hoje faz um impeachment sem procedência contra o presidente atual por puro ódio, por pura vingança, por pura manipulação política. Então isso é incongruência, isso é absurdo, isso é obsceno. Tá entendendo? Voltando para a esquerda, o John Biden é de esquerda, vice dele totalmente esquerdista. Então, nós temos aí nos Estados Unidos agora uma situação dessa. Olha aí, isso aí é a posse do novo secretário de transporte do governo Biden. Então ele colocou um homossexual. Eu entendo, eu pessoalmente, entendo que independente da sexualidade da pessoa, o importante é ele ser competente. Agora, aí o secretário dele aqui de transporte vai assumir, tem que beijar o marido na frente de todo mundo. Então ele está fazendo questão de vir a público e de ofender os conservadores. É uma afronta, não é velada não, é aberta. E esse camarada hipócrita, ao extremo oposto do que o Trump era um louco, mas pelo menos não era hipócrita. Esse indivíduo que logo vai conhecer a justiça divina, porque já tem quase 80 anos, logo ele vai se encontrar com Deus, e ele vai ter muito que explicar diante de Deus, chega aí para afrontar os conservadores norte-americanos. E você que está me assistindo, eu, por exemplo, gosto muito de séries, eu assisto a Universal, Dick Wolf é o produtor das séries, e eu já há muitos anos tenho assistido essas séries. Lei e Ordem, Chicago PD, Chicago Fire, Chicago Med. Aí agora, quando aparece um bandido lá na história, um tarado, um homofóbico, um xenofóbico, alguém desse tipo, ele é de direita. É de um partido conservador de direita. O terrorista é de direita. Quer dizer, incutindo na mente das pessoas que quem é conservador quer matar os homossexuais, que quem é conservador quer matar o que pensa diferente dele, o que não é verdade, é o contrário.
Os de direita e conservadores sempre lutaram pela liberdade democrática. Se os Estados Unidos existem, a Holanda, a Inglaterra, os grandes países democráticos do mundo existem, é por causa do cristianismo e desse conservadorismo, que sempre primou pela liberdade de expressão, desde a Reforma Protestante. Estão entendendo? Então essa esquerda, que quando você... Eu sou professor de história, eu tenho um livro aqui sobre o Che Guevara, que esse sim era um genocida, homofóbico, machista, tá entendendo? Eu tenho um livro que mostra, inclusive com documentos da Anistia Internacional, Che Guevara foi um grande assassino da humanidade, como o próprio Fidel Castro também, que já deve, os dois estão acertando as contas com Deus, com certeza, já queimando no inferno, no Hades, porque essas pessoas vão pagar a parte delas, fica sossegado. Como disse Immanuel Kant, a realidade do inferno deixa a nossa consciência tranquila, porque sabe que a justiça uma hora vai acontecer. Olha aí, olha essa matéria aí. Biden tira os Estados Unidos da Aliança Internacional contra o Aborto. Olha que medida importante nos primeiros dias de governo. Então ele vai promover o aborto. Ele tira os Estados Unidos dessa luta contra o aborto, porque, como diz a ministra Damares, o certo é ajudar a mãe que, caso engravidou, sem condições, o Estado dá estrutura para ela ter o seu filho, ou para ela doar essa criança para outra pessoa, se ela não quiser. Mas não, o Joe Biden vai promover o aborto. Gente, nós estamos falando do Covid, que matou quase 2 milhões de pessoas no mundo todo. O aborto mata mais do que isso todo ano. E devia fazer-se campanha de conscientização para as mulheres não abortar e ajudar essas mulheres a terem os seus filhos. O que governos como o de John Biden faz? Eles querem que mais gente cometa o aborto. No Brasil, nós temos até o Edir Macedo e a Record promotoras do aborto. Vocês estão entendendo? É muito grave isso. Olha aí, ordem executiva de Biden. Agora os esportes, os homens que quiserem participar do esporte feminino e vice-versa, claro que vice-versa não vai ter, né? Vai acontecer. Aqui no Brasil tem um time de basquete, ou de vôlei, que tem um homem lá jogando no meio das mulheres. Claro que ele é o número 1 da turma, né? Sacando, cortando forte, com aqueles braços enormes. Isso é absurdo. Então, o que eu quero que você entenda, você que odeia o Bolsonaro, que vive falando mal do Bolsonaro, eu realmente vejo muitas falhas no governo Bolsonaro, mas eu sou 100% Bolsonaro, para isso aqui não chegar no Brasil. Se com o Bolsonaro, pelo menos ele é conservador nos costumes, porque ele não é evangélico, dessa maneira, ele é bom evangélico, estava lá diante do Deus da Índia, ele é evangélico, estava na maçonaria. Não, ele não é evangélico, ele é católico, mas ele é uma pessoa que respeita as religiões. Isso para mim já é muito relevante. Outra coisa, é contra o aborto, é contra essa agenda de transgêneros, é contra o casamento homoafetivo, é contra a liberação das drogas. Outra coisa, não tem corrupção em 2 anos de governo, sem corrupção. Então, com todos os defeitos do governo Bolsonaro, eu estaria apoiando esse governo. E se nós cristãos não nos juntarmos agora e apoiarmos o governo, orarmos por ele e votarmos, nós vamos cair na mão disso aqui, porque mesmo votando num presidente conservador, nós ainda somos obrigados a enfrentar essa ideologia de gêneros no Brasil que está muito forte, essas leis estaduais que estão contra os costumes, porque o PSDB e o PT são iguais em costumes, viu, gente? PSOL, PT, PSDB, DEM, todos esses partidos aí, eles brigam, eles divergem na economia, na visão econômica, mas na questão de costumes, eles são iguais. Eles são a favor da liberação das drogas. Olha o FHC, vive defendendo isso. O Boulos aí e o Freixo, o deputado lá do Rio de Janeiro, vive na maconha. São tudo maconheiro assumido. Aquele homossexual que disse que fugiu do Brasil, que era deputado, tudo maconheiro. Tá entendendo? Então, se a gente não se articular, se a gente não orar e não participar, nós vamos ter o Brasil pior ainda em 2022. A coisa vai piorar. Quando o governo militar solta, esses indivíduos vêm que nem abutres para devorar o país. E esses que dizem que foram perseguidos são os que mais roubaram. Mais roubaram. Quer dizer, parece que os militares estavam certos.
de querer prendê-los. Pena que não prendeu-os todos. Porque se tivesse prendido o Lula e a Dilma e não soltado, talvez o Brasil não estava como está. Então, gente, nós como cristãos, e eu muito me admiro de ver pastores, evangélicos, até apologistas, defendendo a esquerda. Leia! Eu vou pôr aqui o livro do pastor Ignaldo Hélio sobre o marxismo cultural, dá uma lida. Eu tenho aqui os livros do Karl Marx, dá uma lida nisso, gente. Karl Marx foi um satanista. O comunismo, a esquerda, é um negócio tenebroso e diabólico, tá bom? Só estou dando aqui o meu alerta, não sei se vai atingir aqui o objetivo, espero que sim. Que Deus salve o Brasil, que Deus nos ajude. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.